Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa Recanto de Luz. Vamos, neste momento, relaxar, aliviar nossas mentes, nossos corações e elevar os nossos pensamentos, nos conectarmos com a espiritualidade e agradecer a Deus e a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade deste novo estudo que nos leva ao entendimento do quanto é imediato e necessário esse aprendizado para a nossa mudança interior, para que alcancemos a maturidade espiritual e, consequentemente, vamos nos tornar seres melhores. Que a espiritualidade esteja conosco, ela já entrou em todos os lares de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Então, relaxemos. Antes de nós começarmos o nosso estudo, eu vou passar um recado do DAPSE. Nós estamos recolhendo mantimentos, estamos recolhendo também material de higiene, porque o DAPSE é responsável por algumas famílias, e então nós abastecemos essas famílias. E, a princípio, com a pandemia, uma vez ao mês, nós abríamos a casa, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, no horário das 16 horas até as 17 horas, para recolher estes alimentos e estes produtos de higiene. Bem, como nós estamos percebendo, vendo, assistindo nos canais, né, que essas famílias estão aumentando, né? O Brasil está numa crise muito grande devido a essa pandemia e devido a outros fatores econômicos, e muitas famílias estão passando necessidade. E a própria espiritualidade do Recanto já havia nos dito que iria aumentar esse número de pessoas, que essas pessoas iam bater à nossa porta pedindo ajuda. Então, principalmente este mês agora, nós estamos praticamente abrindo todas as sextas-feiras para recolher estes alimentos e estes produtos, porque nós não estamos dando conta. As famílias estão muito necessitadas. Então, nós pedimos encarecidamente que aqueles que puderem, que quiserem contribuir, nós estaríamos aqui na sexta-feira, dia 3 de setembro, no horário das 16 às 17 horas. O que é mais necessário? Cada um pode contribuir com o que quiser, mas o que é de mais imediato? Na parte da alimentação, o açúcar, a bolacha, café, farinha de trigo, feijão, leite, massa, óleo. Material de higiene, estamos pedindo pasta de dentes e fraldas tamanho M e G. A princípio, fraldas infantis, mas as de adulto também serão bem-vindas. E qualquer outra contribuição, qualquer outro alimento que não esteja nesta lista, tudo é bem-vindo. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos que estão muito necessitados nesse momento de crise, né? Essa pandemia deixou muita gente sem auxílio, perdeu seu emprego, outros não conseguiram o auxílio, né, do governo. Então, nós precisamos, sim, ajudá-los. É para isso que todos nós estamos aqui, que a gente tenha, né, gratidão a Deus, que a gente possa ajudar esses mais necessitados. Está feito o pedido. Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqueles que estão nos acompanhando desde o momento que as nossas exposições começaram a ser feitas online, né? Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Então, dando continuidade,
eu convido a todos, né, de uma forma muito simples, a compreender Jesus e aplicarmos em nossas vidas todos os seus ensinamentos e conselhos. Então, a nossa reflexão hoje está no capítulo 19, que trata da fé. A fé transporta montanhas. Bem, quando nós falamos, ouvimos a palavra fé, o que nos remete, né? Nos remete a alguma coisa tipo crer, acreditar. Quando nós somos crianças e estamos ingressando na escola, lá nos anos iniciais, nós aprendemos, na nossa gramática da língua portuguesa, os substantivos. E os substantivos, eles têm várias classificações. Nós temos o substantivo próprio, nós temos o substantivo comum, derivado, composto, enfim. E também encontramos substantivos concretos, substantivos abstratos. Bem, o que substantivo tem a ver com o nosso trabalho de hoje à noite? Por que eu estou falando de substantivo? Porque quando nós falamos em fé, a fé é algo muito abstrato. O que é abstrato? É aquilo que não é palpável, é aquilo que nós não conseguimos tocar. Então, eu estou fazendo essa comparação com o substantivo concreto e o substantivo abstrato. O que são esses substantivos concretos, né? Que parecem ser mais fáceis. O entendimento se torna mais fácil, compreendemos melhor quando somos criança. Por quê? Porque o que é o concreto, né? É aquilo que nós podemos olhar, enxergar com os nossos olhos e aquilo que a gente pode tocar e apalpar. Então é muito fácil, né? A cama, o banco, a cadeira, o computador, o lápis, o livro, a mesa, enfim. Todos estes são substantivos concretos, porque são aqueles que nós olhamos, né? E aqueles que nós conseguimos tocar, apalpar, modificar, descartar. Então, é fácil o nosso entendimento. Já quando nós, crianças, vamos aprender os substantivos abstratos, nós temos um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque nós não conseguimos abstrair. O que é o substantivo abstrato? É aquilo que nós não podemos enxergar com os nossos olhos. É aquilo que nós não conseguimos apalpar. É aquilo que nós não conseguimos colocar em nossas mãos. Mas nós conseguimos sentir. Então, nós podemos dizer que esses substantivos abstratos são os nossos sentimentos. São os sentimentos que nós não vemos, não tocamos, mas sentimos. Né? Exemplo, o amor. Nós sentimos amor. Nós sentimos o amor pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Deveríamos também sentir amor pelos nossos desafetos, pela humanidade, que é isso que Jesus quer de nós. É essa revelação que Jesus veio trazer para nós. Este é o ensinamento maior. Mas também nós sentimos o ódio. Nós não enxergamos o ódio, nós não apalpamos o ódio, mas nós podemos sentir o ódio. E mais, podemos sentir o ódio do outro também. A paz, né? A paz também é um sentimento abstrato, né? Coisa boa a gente sentir a paz, nós sentimos. Cultivar a paz em nossos lares, cultivar a nossa paz interna, que é o principal, né? No momento que nós estamos em paz internamente, nós conseguimos passar essa paz para dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, enfim. Então, todos esses sentimentos são abstratos, é mais difícil da gente compreender, principalmente quando somos crianças. E a fé
é um desses sentimentos abstratos. O que é a fé? Bem, muitas e muitas vezes nós temos um conceito equivocado de fé. Mas não é culpa nossa. Não é, porque isso é uma coisa, né? Desde antes de Jesus estar aqui no plano terreno, era passado para nós um conceito equivocado de fé. Muitas vezes a fé vinha acompanhada por uma imposição, a fé vinha acompanhada até com um certo medo, não é? Nós tínhamos medo e não questionávamos, né? Olha, tu tens que acreditar em Deus, se tu não acreditar em Deus, vai acontecer isso, vai arder no fogo do inferno, enfim, né? A gente sempre ouviu essas coisas, né? E isso vem lá de muitos e muitos anos, né? Muitos séculos, e que nos acompanham ainda hoje no século XXI, nós ainda ouvimos esse tipo de conceito sobre a fé. Então, nós temos que desmistificar isso aí. E essa fé, ela orbita, né, por algo assim, somente pelo campo religioso, por algo místico, né? Algo que a gente fica assim, né? O que será fé? Existe, não existe? Eu tenho fé, eu não tenho fé? Então, nesse pequeno espaço de tempo, né, com esse trabalho muito simples, que eu convido a todos vocês, quem sabe a gente consegue entender um pouquinho melhor o que é a fé, que Jesus veio nos transmitir, né, vários ensinamentos, entre eles sobre a fé, e Kardec depois também nos trouxe, né? Daí veio o Consolador, veio a doutrina espírita, e Kardec nos ajudou mais ainda. Então, nós temos que procurar compreender e sair desse âmbito apenas religioso e místico. Nós temos que caminhar numa outra esfera, numa outra dimensão e saber o que é essa fé. Da onde vem essa fé, né? Porque nós precisamos entrar na esfera da compreensão e da razão. Então, vamos procurar entender que ensinamento é esse que Jesus nos passa a respeito da fé. Então, para isso, eu convido todos nós para viajarmos um pouquinho no tempo. Então, nós vamos lá no tempo que Jesus caminhava aqui no plano terreno, estava junto de nós. E também Jesus não teve muito tempo, porque quando ele era criança, Jesus não se manifestava, Jesus não juntava pessoas, né, sentava com as pessoas e tentava passar algumas coisas, alguns ensinamentos. Não, Jesus começou a fazer isso na sua fase adulta. E logo em seguida Jesus desencarnou. Então, o tempo dele foi muito curto para passar tanta coisa para nós. E assim mesmo, Jesus tinha que usar todo um vocabulário um pouquinho diferente, né? Que até hoje alguns de nós ainda não compreendem. Eu, por exemplo, antes de entrar em contato com a doutrina espírita, eu tinha muita dificuldade de pegar um evangelho e procurar ler, a gente lê, mas compreender o que quer dizer mesmo, né? O que é, que ensinamento é esse, o que eu posso tirar disso da minha vida. A gente lia aquilo como um papagaio, né? Procurava fazer, muitas vezes com medo, com temor, né? Porque Deus castiga, porque nos era passada uma imagem daquele Deus, né? Aquele homem velhinho que tinha um cajado, que ficava sentadinho num canto, né? Observando os nossos pecados, os nossos erros. Então, isso não existe. E é isso que Jesus veio nos colocar. Então, nós todos sabemos que Jesus fazia as suas caminhadas, as suas peregrinações, onde juntava as multidões, né? Então, muitas pessoas o acompanhavam. Havia aqueles curiosos, haviam aqueles que já acreditavam mesmo em Jesus e queriam acompanhá-lo, queriam segui-lo, assim como também havia pessoas que discordavam e ameaçavam a Jesus, né? Que realmente Jesus foi crucificado por essas pessoas.
Bem, então Jesus, ele sempre caminhava, sentava, né? Tinha uma natureza vasta ali, né? Imagina como não deveria ser o nosso planeta há mais de 2000 anos atrás. E ali Jesus sentava, ou nas montanhas, ou Jesus sentava em alguma pedra, e as pessoas iam se aproximando dele. E ele aproveitava, e ali então ele passava os seus ensinamentos. E estava Jesus então sentado numa pedra, quando chega um senhor muito aflito, desesperado, e esse texto nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que nos fala do texto do lunático. Então esse pai chega desesperado e pede ajuda a Jesus. Pede que Jesus cure o seu filho, que o seu filho é um lunático. O que era um lunático na época, né? Então era aquela pessoa que ora se atirava no chão, ora se atirava na água, não conseguia ter controle do seu próprio corpo, se contorcia, babava, gritava, enfim, né? Isso era um lunático, era essa a descrição. E ali aquele pai pede ajuda, que Jesus cure o filho dele, né? Que aquilo era um constante. E Jesus, em poucos segundos, né? Ele cura o menino e expulsa o demônio, né? Que nós não vamos entrar aqui o que é o demônio, porque demônios também não existem. Nada mais é hoje, né? Em pleno século XXI, nós que procuramos estudar a doutrina espírita, nós sabemos que não existe demônios, né? Nada mais é que aqueles espíritos mais inferiores e que se aproximam de nós e a gente dá margem para isso e eles tomam conta, né? Nada mais é que uma pessoa que está obsediada por um espírito inferior. E isso nós ainda vemos até hoje. Então Jesus, naquele instante, pega aquele menino, levanta o menino e o menino fica de pé, muito feliz, dá a mão ao seu pai, o pai agradece a Jesus e vão. O menino está curado. E nós dizemos, é um milagre. Que também não existem milagres, né? Estudando, nós vamos ver que não existem milagres. Tudo tem um estudo e tudo tem uma resposta. Mas deixamos assim, porque nós não vamos nos aprofundar nos demônios e nem nos milagres. Então, Jesus olha para os seus discípulos que ali estão e diz a eles: esse pai já havia me procurado, mas sem a criança. E eu pedi a vocês que fossem na casa deste menino. E alguns dos seus discípulos que ali estavam disseram: Senhor, nós fomos até lá, nós fomos na casa do menino, nós conversamos com os pais, conversamos com o menino, fizemos orações, tentamos tudo, mas nós não conseguimos. Como, Senhor, que tu conseguiste expulsar o demônio deste menino? E Jesus responde a eles: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Isso é fato, isso aconteceu, isso está no Evangelho de Mateus. Bom, a gente, eu principalmente, né, falo por mim, a gente sempre ouviu essas narrativas, né? Mas eu confesso a vocês que, fazendo este trabalho, estudando mais um pouquinho para tentar compreender e tentar passar alguma coisa para nós, eu sabia que a minha fé é muito pequena, falta muito, mas não imaginava o tanto. Porque se um grão de mostarda tem todo esse poder de nós movermos montanhas, eu chego à conclusão que a minha fé é ínfima, é praticamente nada. E nós vamos procurar entender o que é mover essas montanhas. O que é essa fé que tem essa capacidade? Eu nunca vi um grão de mostarda, mas a gente tem os livros, a gente tem o Dr. Google, né? Então a gente clica ali e sabe tudo. E realmente,
o grão da mostarda, ele é muito pequenininho. Então, olha só o que Jesus nos pede, né? Se a nossa fé tiver o tamanho de um grão de mostarda, olha todo o feito que nós podemos fazer. Olha todo o bem que nós podemos fazer. Não só para nós, como para o outro, para a humanidade. Então, como nos falta ainda esse entendimento e como nos falta ainda esta certeza. Então, nós precisamos confiar mais. Isso acontece, inclusive, conosco, espíritas, né? Trabalhadores da casa. Às vezes, nos é chamado um trabalho, alguma tarefa, e nós nos perguntamos, será que eu consigo? A gente hesita, a gente desconfia, a gente tem medo. Por quê? Olha o que Jesus está nos dizendo. Por que nós temos medo? Será que eu vou conseguir? Por quê? Que a gente acha que não tem essa capacidade, como os discípulos colocaram para Jesus, que não conseguiram, porque falta alguma coisa. E o que falta é essa confiança. Então, nós temos que saber, né, traduzir essa linguagem de Jesus daquela época. Então, nós vamos começar por saber o que é fé, né? Vamos sair também um pouquinho do campo religioso. O que é a fé? A fé é quando nós temos o compromisso com alguma coisa. Quando nós temos um objetivo, quando nós temos um projeto de vida, quando nós queremos alguma coisa para nós e nós somos fiéis àquilo ali. Nós acreditamos naquilo ali e nós acreditamos que nós vamos conseguir. Mas olha só a diferença, né? Nós vamos conseguir, nós queremos, nós projetamos aquilo ali para a nossa vida, seja para o lado profissional, seja a nossa vida particular, seja a nossa vida religiosa, mas nós não podemos confundir este querer, esse almejar com vaidades. Longe disso. É quando nós focamos para aquilo, através do bem, sem prejudicar ninguém, e nós vamos atrás do nosso objetivo, do nosso foco, do nosso sonho, que é aquilo que nós idealizamos para nós. E também, o que nos diz o dicionário, que nos auxilia? O que é também a fé? A fé é crer. A fé é acreditar. Então, nós já temos mais ou menos uma noção do que é fé. Não posso me perder no horário. Agora nós precisamos saber, e Kardec nos traz isso claramente. Nós precisamos saber o que são essas montanhas. Bom, eu chego à conclusão, já entendi o que é fé. Então, se eu tenho todo esse poder, eu acho que eu tenho, né? Porque eu acredito, então agora eu vou lá na praia, né? Nós moramos aqui na praia, vamos lá na praia do Cassino, e nós vamos então tirar os pomos de areia para cá, vamos movimentá-los para lá, vamos controlar as ondas do mar. Não é isso. Nós não podemos ser tão infantis a esse ponto. O que são essas montanhas? Que Jesus disse que se a nossa fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós conseguimos movimentar para melhor, para o bem. E o que seriam essas montanhas? As nossas montanhas, gente, é a nossa moral. Então, Kardec deixa bem claro que essas montanhas são aqueles obstáculos que acontecem todo dia na nossa vida. Os nossos problemas diários, os nossos preconceitos que nós cultivamos, a nossa má vontade de querer fazer, de perdoar, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos interesses, o resto não me interessam. As crises que nós passamos, porque nós já passamos por várias crises na humanidade,
E hoje nós estamos vivenciando a nossa. Nesse momento, há 1 ano e meio, nós estamos passando por uma crise. E o que nós estamos aprendendo com essa crise? Como é que eu vou transportar? Como é que eu vou mover essa montanha? Como é que eu vou tirar ela do meu caminho? Então, nós precisamos desta fé para a gente começar a movimentar o nosso interno, que nós chamamos de mudança íntima. E essa mudança, gente, ela é individual. E é isso que nós temos que nos conscientizarmos. Que essa mudança não depende do outro. Não depende da minha mãe nem do meu pai. Não depende do meu chefe, do meu patrão. Não depende de ninguém. Porque esse movimento, ele sai daqui de dentro, ele não vem de lá. Ele sai. São essas montanhas que Jesus nos fala. E que se nós não conseguirmos movimentá-las, porque nos falta a fé, porque nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós não temos tudo isso, essa força interior, vem as doenças do nosso corpo. Nós adoecemos. Se nós trouxermos agora, no momento atual, eu não quero falar dessa pandemia, né? Mas vamos dar como exemplo agora, nesse momento que nós estamos aqui vivenciando, toda a humanidade está vivenciando isso. É claro que nós temos que ter cuidado, é claro que nós temos que ler a respeito, é um vírus, ele é fatal em alguns de nós, ele é extremamente contagioso, nós precisamos nos cuidar com o álcool, com a máscara, não aglomerar, enfim, tudo isso nós já sabemos e não é eu aqui que vou passar isso para vocês. Mas nós não precisamos ficar deitados na nossa cama, chorando, lamentando, sem dar um passo sequer. Nós temos que nos conscientizar que muitos estão precisando de nós. Imagina se não houvesse nenhum movimento para ajudar essas pessoas que estão extremamente carentes e necessitadas de remédio, de comida, de material de higiene, de água. Então, nós precisamos confiar mais, fazer o certo, nos cuidando. Mas nós não precisamos ficar dentro de casa. Imagina só, se fosse assim, nós não estaríamos fazendo exposições doutrinárias. Se fosse assim, nós não estaríamos abrindo o nosso centro para receber esses alimentos. Se fosse assim, nós não iríamos ouvir aquelas pessoas que nos procuram e nos pedem por auxílio, não só o auxílio material, mas o auxílio espiritual. Então, nós precisamos buscar essa força e esse entendimento, e que sinal é esse que Jesus nos dá? Que força é essa? É a nossa fé. Então fica aquela coisa de fé muito mística. Não existe isso, gente. A fé é a nossa força interior. E que força é essa? O que sempre nos foi passado, desde que nós somos pequenininhos, a gente desde criancinha escuta isso, embora não seja espírita, não importa a religião, porque todas elas vão nos levar a Deus. E qual é o primeiro ensinamento de Deus? Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo. Nós não somos semelhantes a Deus? Que Deus é esse? Nós temos que tirar essa figura de Deus desse velhinho, barbudinho, com o cajado na mão. Se nós somos filhos de Deus, nós temos Deus em cada um de nós. Nós temos um pouquinho de Deus. E se nós temos Deus,
Nós somos capazes. Então, Deus é energia. Imagina, se nós já temos dificuldade, muitas vezes, de acreditar no concreto, imagina no abstrato. Porque a gente tem dificuldade, sim. Está aí os estudos, está aí a ciência que nos prova, nos comprova, né? Aumenta o leque, senão nós também não estaríamos evoluídos como nós estamos, com tanta tecnologia, com tanta ciência, com tanta cura de doenças horríveis. E nós vamos chegar à cura dessa também, porque a humanidade caminha para isso, né? Mas nós precisamos saber que força é essa. E essa força nada mais é que a força de Deus que está dentro de cada um de nós. Porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Então, nós não vemos esta força. Nós não vemos isso, porque isso é energia. Os estudiosos, há muitos e muitos anos atrás, nos comprovam que a Terra gira em torno do Sol. Não é verdade? E nós acreditamos nisso. Mas nós não vemos. Que eixo é esse imaginário que tem no nosso planeta? Porque é um eixo imaginário. Que eixo é esse? Que faz com que a Terra gire sem atrasar um minuto sequer. Isso é a força divina. Isso é a inteligência suprema. Se nós procurarmos no Livro dos Espíritos, a questão número 1, que Kardec pergunta, ele não pergunta quem é Deus. Ah, Deus é um velhinho chamado José, que anda com uma bengala. E se tu não fizer o que ele manda, tu vai ser castigado. Não. Kardec pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Deus é a energia. E nós temos em cada um de nós essa energia, que nós precisamos movimentá-la dentro de nós. Então, se a nossa fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós vamos conseguir movimentar. E a gente consegue. E cada um de nós tem o seu despertar. Porque está ali dentro de nós, está no nosso DNA. Então, uma hora, a gente desperta. E a gente começa a compreender todos esses ensinamentos que Jesus nos passa através do Evangelho. E Kardec ainda completa esse capítulo para nós, dizendo que há 3 tipos de fé. Nós temos a fé cega, que essa aí nós temos que descartar. Nós não estamos aqui julgando, longe disso, mas nós precisamos nos questionar. O que é a fé cega? É quando eu chego numa igreja, num templo, até numa casa espírita, onde o orador, seja quem for, né, o padre, o pastor ou o dirigente espírita, nos cobra alguma coisa. Ou ele nos diz que através do que nós vamos ouvir aqui, ele vai nos prometer mundos e fundos. Isso é uma fé cega, isso não existe. Jesus jamais vai nos oferecer. Se tu assistiu uma exposição doutrinária, tu vais ganhar na loteria. Se tu assistires tal coisa, praticares e pagares o dízimo, tu vais ter o mundo, vai ter o reino de Deus. Gente, em nenhum momento, nenhum profeta nos passou isso. Em nenhum momento Jesus se fez entender dessa forma. Isso não existe. Então, essa aí nós não vamos nem discutir. Se isso acontecer com algum de nós, vamos nos questionar. Porque as coisas não caem lá de cima. Né? A fé, ela precisa do quê? Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos nos disciplinar. E nós precisamos fazer a nossa parte. Então, exige esforço. Exige força de vontade. Existe o fazer. Nada vem de graça para nós. Isso não existe. Pode que alguns, a caminhada seja um pouquinho mais fácil. Ah, mas o meu problema é pior. Gente, todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. E nós precisamos saber gerenciá-los.
Nós precisamos transportar esses obstáculos de uma maneira mais leve, de uma maneira mais liberta, sem medo, acreditando. E quando nós confiamos, quando nós cremos, quando nós sentimos essa energia com o Pai, a gente move qualquer coisa na nossa vida. Nós conseguimos tornar a nossa vida mais leve, mas não, a gente logo se queixa, a gente logo se desespera. E aí, a gente perde totalmente a confiança. E aí a nossa fé fica mais assim, quase que inexistente. Porque nós não sabemos ainda lidar. Existe aquela fé que é inata. Essa fé inata, gente, são muito poucas as pessoas que aqui chegaram no plano terreno com essa fé inata. Não só no campo religioso, como também no campo profissional, aquelas pessoas que parecem que já vêm com aquilo tão claro, né? Já vem tão confiante, acreditando mesmo. Por quê? Porque se entrega. Porque além de tu acreditar, além de tu confiar, tu tens que te entregar a Deus. Porque nem tudo aquilo que tu almejas, nem tudo aquilo que tu foca para a tua vida vai acontecer. Nem tudo vai acontecer. Por quê? Porque às vezes nós não estamos preparados para isso. Talvez não seja o momento, dentro dessa lei divina, não seja o momento de nós enfrentarmos. Nós não temos ainda essa capacidade, essa maturidade espiritual. Então, às vezes, nós não conseguimos. Não que nós não trabalhemos para isso, ou que nos falte a confiança, não, mas ainda não é o momento. Então, nós não vamos nos deter nessa fé inata, que são muito poucas as pessoas que as têm. Mas nós vamos nos deter na fé raciocinada. É nessa que nós precisamos confiar, acreditar e caminhar. Não adianta nada nós estarmos aqui na casa espírita, não adianta nada nós fazermos o nosso evangelho no lar todos os dias, se nós não aplicarmos o que está aqui. Que fé é essa? Que fé é essa? Então está nos faltando muito. Porque nós temos essa força. Ah, mas eu tenho uma fé, mas agora eu estou muito doente. Eu estou com uma doença incurável. E eu vou morrer. Quem não vai morrer? Quem não vai morrer? Eu vou morrer, ele vai morrer, a humanidade vai morrer. Todos nós vamos morrer. O que nós precisamos é nos preparar para isso. Por quê? Por que eu tenho medo de morrer? Ah, porque eu vou deixar meus filhos, porque eu vou deixar minha casa. Nada é nosso. A casa não é nossa, o trabalho não é nosso, os filhos não são nossos. O que é nosso é aquilo que nós cultivamos dentro de nós. O que é nosso é o que nós vamos levar para o mundo espiritual. As coisas aqui vão permanecer. Os filhos vão crescer, vão arrumar um substituto para o nosso trabalho. A nossa casa vai continuar sendo habitada, ou pela família, ou vão vender, outros comprarão, outros morarão. As coisas vão continuar acontecendo. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Por isso que nós tememos a morte, porque nos falta fé. Não é verdade? A gente tem medo de adoecer. Então, quando a gente está doente, a gente se desequilibra. E é normal, porque a gente tem medo. É enjoado, é ruim a gente saber que está com uma doença, que muitas vezes, e a medicina já se entregou a isso, né? Que muitas vezes, já está claro para eles, que aquelas pessoas que transitam por este momento com mais tranquilidade, com uma paz interior, com mais confiança, né? Seguindo os passos de Jesus, sabendo que a vontade de Deus, que Ele cumpra a sua vontade, parece que a gente passa
com mais sabedoria, com mais tranquilidade, com mais confiança, e temos chances de nos curarmos. E é claro que um dia nós vamos morrer. O nosso corpo vai morrer. O nosso corpo vai morrer, né? Mas o nosso espírito não. Então a gente vai deixar o nosso corpo por um momento, nós vamos lá para o mundo espiritual, que é de lá que nós viemos. Não é isso que a gente aprende aqui? Então nós temos que começar a fazer isso. Nós precisamos acreditar nessas palavras. Nós não podemos desistir. Ah, porque eu batalho todo dia, porque eu batalho aquele emprego e não consigo, e eu faço, eu aconteço, eu vou desistir, aí eu fico na cama chorando, ou esperando que alguém faça por mim. Ninguém vai fazer nada. Embora tenha pessoas que acreditam nisso. E aí passam-se os anos, passou os 20, passou 30, 40, 60, e tem alguns que ainda moram com a mamãe. Não querem crescer. E nós precisamos crescer. É para isso que nós estamos aqui. Isso faz parte da nossa evolução espiritual. Né? Então é isso que Jesus veio trazer para nós. Ele veio trazer esses ensinamentos, trazer o quê? O verdadeiro sentido da vida. O amor incondicional. O amor que começa aqui, que sai daqui. Porque primeiro nós precisamos nos amar. E nós temos que confiar nisso. Todos nós temos essa energia que nós não enxergamos com esses olhos. E que estamos conectados. Deus não nos abandona nunca. Essa energia está entre nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não estamos aqui num mundo de competição, embora nós achamos que sim. Porque a gente recebe essa educação, né? Coitados dos nossos pais, e nós estamos perpetuando também com nossos filhos, né? Não, tu não tem que ser tu tem que ser o melhor. Como assim o melhor? Melhor em quê? Cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem as suas habilidades, cada um de nós tem as suas competências. E nós não estamos aqui para competir com ninguém. Então já começa o erro aí. Que nós queremos sempre ser os melhores. E nós não somos melhor do que ninguém. Não é isso que nós vamos levar. Não é isso que vão nos cobrar. Não nos cobrar no sentido assim, você não fez, então agora castigo. Não. Mas isso vai ser nos cobrado lá. Porque a gente tem todo um plano quando a gente chega aqui. Tem todo um plano de como que nós vamos viver. O que nós vamos fazer. Qual é a nossa jornada. E a gente se desvia por essas coisas. Né, por essas paixões, por coisas que a gente sabe que isso aí... Como nós perdemos tempo, né? Perdemos muito tempo. Então, nós precisamos renovar essa fé, né? Que nós temos sim dentro de nós. Aí a gente diz assim, mas Jesus, como é que nós vamos nos comparar com Jesus? Claro que a gente não pode se comparar com Jesus. Mas a doutrina espírita nos diz, Jesus é como nós. Ele era um homem de carne e osso. Só que Jesus é muito mais antigo do que nós. Então, ele se preparou para tudo isso. E nós podemos chegar também. Por quê? Porque não foi nos dito que nós temos Deus aqui no nosso DNA, um pouquinhozinho dessa luzinha? Então, o que adianta eu estar com o evangelho todo dia, na beira da minha cabeceira, que Jesus diz assim, batalha, bate na porta. Uma hora dessa, a porta vai se abrir. Mas não é na primeira batida, aí fechou, ou não abriu. A gente se entrega, e chora, se desespera, se vitimiza. Não, são as oportunidades, porque a gente só aprende, a gente só evolui com o nosso esforço. Com esses sentimentos abstratos que estão aqui, internados dentro de nós, que a gente precisa colocá-los para fora, com a maneira correta, no bem, confiando em Deus. É difícil, claro que é difícil, não estou dizendo que é fácil, né? O fato de eu estar aqui falando de fé, quem sou eu? Né? Percebi que a minha fé é minúscula, né? É minúscula. Então nós precisamos buscar Deus, não é lá fora, não adianta nada. Eu saio daqui, vou noutra igreja, vou num templo, Deus é um só. Não é lá fora, Deus está aqui dentro. Esses sentimentos estão aqui dentro. Essa força está aqui dentro.
e a gente não percebeu ainda. E a gente pode movimentar e viver muito melhor, e construir um mundo melhor. Porque já tem aquele ditadinho que diz para nós, né? A gentileza gera gentileza e gera. Quando nós viemos aqui no centro, agora nós estamos impossibilitados. Mas talvez vocês estejam sentindo isso na casa de vocês. E deveriam sentir, porque a espiritualidade está aí. Né? O que acontece? A gente vem para casa, às vezes tão perturbado, né? E aí a gente sente aquela paz, que coisa boa. Não dá nem vontade de ir embora, né? E aí o que acontece? A gente sai, em seguida a gente já se desarmoniza. Por quê? A gente tem que manter essas coisas boas. Parece que a gente gosta de sofrer, né? A gente é fadado a isso, mas nós não somos fadados a isso, nós não estamos aqui para isso. Nós temos que ter esse controle, e nós temos. É só a gente querer, é só a gente buscar. Então, eu espero que esse pequeno estudo, muito simples, né? Muito pequenininho, porque o tempo é curto também, eu acho até que eu já me passei, estou perdida no horário, mas que nos faça refletir, porque ler o Evangelho, estudar o Evangelho, fazer o Evangelho em casa, é reflexão. E a gente só cresce estudando, a gente só amplia o nosso conhecimento, nós ampliamos e descobrimos coisas novas. E vamos deixar o que é velho, que não está colaborando, que não está fazendo eu crescer, deixa a gente estagnado e a gente fica ali, perdendo tempo. E quando nós desencarnarmos, como é que vai ser? Não é verdade? A gente tem que confiar. E eu vou terminar rapidinho aqui com uma passagem do Divaldo, né, que certa vez uma senhora procurou o Divaldo e pediu ajuda, dizendo a ele que um parente próximo estava muito mal, né, e que ele fizesse alguma coisa, porque a pessoa ia desencarnar, ela estava com uma doença muito grave. E Divaldo, né, que tem a Ângela, né, como sua mentora ali, ele olhou rapidamente para a Joana de Ângeles, né, e a Joana disse a ele, diz que ela está bem, está ótima. E Divaldo disse, não, ela vai ficar muito bem, ela vai ficar ótima. E a pessoa saiu dali, muito tranquila. 2 dias depois, ela voltou e disse a ele, olha, Divaldo, eu estava confiante, você disse que ela estaria bem, que ela ia ficar boa, né, que ia ficar feliz, e ela morreu. E Divaldo, né, já olhou para a Joana, e a Joana disse a ele, não, o que morreu foi o corpo estava doente, mas ela está muito bem, inclusive ela está aqui do meu lado e muito feliz. Só que nos falta essa fé, né? Nos falta essa confiança. Mas nós temos que começar a despertar isso em nós. Ó, é só a gente querer. E Deus está sempre conosco e Jesus também. Que tenhamos todos uma ótima semana e vamos manter, né? Que é difícil manter isso, né? Vamos manter essa tranquilidade, essa confiança, né? E que dias melhores virão. E vamos aproveitar esse momento de crise e não ficar chorando. Vamos tirar belas lições desse momento para que um dia a gente possa passar para a humanidade, né? Aqueles que virão ainda, que a gente possa contar a eles como é que nós enfrentamos esse momento tão difícil. Mas sem depressão, sem remédio. O remédio está dentro de nós. Vamos nos abrir, vamos deixar florar isso tudo. Muita paz para todos nós. Uma boa semana.